Começou? Olá, empreendedores Arretados. arretados. É. Tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um podcast do Grupo Mente Empreendedora. Hoje nós vamos falar de como quebrar a nossa empresa, certo? Meu nome é Brenda Castro. O tema não é muito bom não, viu? Porque eu tô aqui, viu, gente? Mandando pro pessoal ainda, viu? Mas o tema não é muito bom não, né? Como não quebrar a empresa, né? Como quebrar a sua empresa. Como quebrar, misericórdia, né? Como quebrar a sua empresa. Você quer quebrar a sua empresa? Entendeu? Meu nome é Gide Clay, estamos aqui com Mente Empreendedora Podcast, ao vivo. Então a pergunta é essa, você quer quebrar a sua empresa? Né? Óbvio que não, né? Ninguém quer quebrar sua empresa. Aí eu tô mandando um link aqui ainda pro pessoal. Aí nós vamos ver hoje que mesmo que nós não queremos quebrar nossa empresa, às vezes nós tomamos atitudes, fazemos coisas que vai acabar quebrando a nossa empresa. Mesmo involuntariamente, fazemos coisas que vai quebrar a nossa empresa. Por isso, a questão do tema ser tão propício e tão assim, como quebrar a minha empresa, né? Como quebrar a sua empresa, para que nós venhamos realmente causar uma curiosidade, para que nós venhamos desenvolver e evoluir e para o próximo nível, como eu gosto de dizer. Aí o primeiro tema é o quê? O primeiro tema de como quebrar sua empresa. Nós vamos ver alguns erros que os empreendedores cometem para quebrar a sua empresa. Aí você me pergunta, né? Como quebrar a empresa? Como quebrar a sua empresa? Falta de planejamento é uma das coisas, né? Muito importante, né? Porque quando você não planeja, né? Falta de planejamento. Ah, como assim, Gide Clay? Falta de planejamento. Falta de planejamento no negócio. Você não tiver um negócio sólido. Aí, como assim? Falta de planejamento no negócio sólido. É só eu pensar em abrir um negócio e já foi um planejamento? Não. Assim, eu lhe passo isso porque a gente sofreu muito por causa disso que a gente fazia, né? A gente achava que montar um negócio... Eu vou abaixar aqui porque tá batendo na cadeira. A gente achava que montar um negócio era só chegar, né? A gente fez muito isso, né? Foi. Diga aí se a gente fez muito isso. A gente abria, assim, quando eu saía do emprego, pegava o seguro-desemprego, né? Aí já imaginava, bora agora vender queijo. Do nada a gente ia, né? Aí comprava queijo, botava lá na frente, manteiguinha, né? Isso. Botava... E planejava em ser o maior vendedor de queijo de Aracaju, né? Ter esse sonho. E do nada, assim, nós já comprávamos os queijos, já ia pra rua vender. Olha, a gente nem sabia se precisava de freezer. É interessante, viu, Rodrigo? É sério mesmo, a gente nem sabia se precisava de um freezer, não sabia quanto era o queijo, né? A gente ia na doida assim, bora na onde? Bora lá ali na mercearia, nós comprar 3 pedaços de queijo e começar a vender. Era assim, sem nenhum planejamento, sem nada, sem estudar o mercado. Aí é onde eu digo, como é que isso vai dar certo? A gente era marinheiro de primeira viagem, né? Tipo assim, a gente não estudava o mercado, não sabia de nada. Nós achava que estava com dinheiro, porque o ser humano é assim, eu tenho R$1 milhão, eu vou ser um grande empreendedor. Não, gente, não é assim não. Você pode ter o dinheiro que for. Se você não souber empreender, você vai botar tudo pelo ralo. Não souber as armas certas, vai. Porque é onde até muitos profissionais dizem, olha, é um negócio muito sério, porque ninguém quer estudar, né? Todo mundo quer entrar porque para ser médico você tem que estudar. Para você ser advogado, contador, tudo você tem que estudar. Agora, para empreendedor, não. Eu vou meter as caras e vou de qualquer jeito. A gente faz, de qualquer forma. Né? Não é assim não, minha gente. Eu tô passando aqui para vocês porque a gente apanhou muito da vida. Nós apanhou na feira, quando a gente inventou de ir pra feira. Foi, a gente viu na época, tinha uma reportagem de uma mulher que era daqui de Itabaiana, ela passou na Record, né? Não sei se todo mundo lembra, que ela tinha um caminhão, né? Aí a gente disse, pronto, vender na feira dá dinheiro. A gente vai conseguir um caminhão logo. Um caminhão, né? Vai ter dinheiro e a gente era uma chinerai, né? Pra comprar verdura. Aí... Mas a gente foi complicado, a falta de planejamento. A gente sofreu ali, viu? Porque a chinerai, imagina pra você ir com a chinerai no Serasa, pegar aqueles fardos de cebola, tomate, e era no meio da rua, caindo as cebolas. Olha, era muito... Por quê? Isso por quê? Porque a gente não planejou.
Porque aí assim, eu preciso de quê? Eu preciso de um carro, né? Um carro, uma carrocinha, para ir no Serasa, entendeu? Pegar as coisas. Não, a gente se acordou, nós deu a dor, já não foi, deu 4 horas da manhã, a gente se acordou e foi para feira. Aí chegou lá, nós perguntou se tinha alguma banca vaga, não foi? Foi. E algum fornecedor? Alguma banca vaga, e tem algum fornecedor, o cara, não, o caminhão passa ali, aí a gente ia atrás do caminhão, né? Era, 4 horas da manhã na 4 feira. horas da manhã na feira, atrás do caminhão, pro cara fornecer o tomate e as coisas no meio da feira mesmo. Mas assim, eu vejo isso tudo a força de vontade da gente, né? A gente foi forjado, né? Mas o nosso objetivo do nosso hoje, né? podcast e do nosso projeto, né, Grupo Mente Empreendedora, é ajudar que vocês, empreendedores, venham a empreender de forma mais assertiva. Aprender com os nossos erros. É melhor você aprender com o seu erro ou com o erro de alguém. É melhor você aprender com o erro de alguém. E a gente está dizendo que a gente não quer ser, agora a gente sabe tudo. Não, é porque a gente errou, a gente penou. Foi mais de 10 anos empreendendo e quebrando a cara. Então, a gente empreendeu em produto de limpeza. Eu vendi sandália, eu vendi roupa, eu vendi lingerie, a gente vendeu queijo, a gente abriu uma loja de fabricar portão. Eu vendi salgado, fabriquei salgado para vender. A gente vendeu mais o quê? Pastel, a gente vendeu pastel na feira também. A gente vendeu verdura na feira, que nem ele falou. E agora nós tivemos a Meta STA, que a gente resolveu estudar e ver os nossos erros para que a gente obtivesse sucesso. Então, a gente teve também, 9 empreendimentos fracassados. Ou mais, né? Isso é o que a gente lembra, assim, né? Os mais que foram a gente... E a loja de roupa que a gente botou? Não, eu falei que eu vendi roupa. Que a gente pensou que a gente, não, bora botar uma lojinha. Aí eu peguei o dinheiro, né, do segundo desemprego, bora botar uma lojinha. Aí só foi o quê? R$2.000, foi? Foi, de roupa que a gente comprou. Aí nós compramos R$2.000. Aí você olhava, tinha 4 bermudas. Tava seca a 3 loja. camisas. Rapaz, o povo passava nem entrava. Porque, assim, loja de roupa, a pessoa quer ver variedade. Uma variedade de bermudas, 100 bermudas, né? Isso hoje a gente, camisa, né? Hoje a gente entendendo sobre hoje o comércio. Eu entendo o que é o comércio, entendeu? Agora, naquele tempo, não. A gente achava que era se meter as caras e pronto, e dava certo. Por isso que a gente errou muito, né? Então e o planejamento com relação ao tempo? Você se planejou? Como foi que você fez? Qual foi o seu erro em alguns? Era isso, que a gente só pensava no hoje, né? No agora. Era assim, né? A gente pensava só no hoje e no agora. A gente chegava e bora vender na feira, pronto. Aí a gente pensava que ia vender hoje e que o que pegasse do dinheiro já ia usar, já ia gastar, já ia comer, já ia passear. Então, nós não se planejava, tipo, bora fazer um planejamento, Brenda. Daqui a 5 anos, 4 anos, a gente, né? Deu certo, a gente vai ver, a gente começar a tirar dinheiro daqui a 1 ano, 2 anos. Não, a gente não se planejava. A gente chegava na hora, no alvoroço, e começava a fazer o empreendimento, achando que ia dar certo e já tirando Então, a dinheiro. gente não tinha metas claras. Nós não tinha, né? Nós não tinha metas. Ia chegar. Nós não sabíamos onde ia chegar, nem como ia chegar. É o que a gente passa para os empreendedores hoje. O que é que precisa? Você precisa de uma meta clara. Isso é sério, você precisa de uma meta clara, porque você vai... eu quero abrir foi o que eu estava conversando com uma pessoa, não foi? Nós estávamos conversando com uma pessoa um dia desse. Aí eu disse a ela, você quer perder, assim, da sua vida? Você quer, né? Como foi que eu disse a ela? Você quer perder 5 anos trabalhando para alguém? Que não foi perder, né, a palavra, né? Não foi perder, mas assim, se você gastar o seu tempo abdigar, trabalhando, né, para alguém... Né? Abdigar 5 anos. Mão do seu tempo. Você abdicando 5 anos ali do seu tempo, você... deixando tudo, mas para você nenhum sonho que você tem lá na frente. E você abdicar 5 anos da sua vida. Imagine, 5, 10 anos é o que muitos empreendedores aí de sucesso fez. Né? Se você for pegar histórias aí, eu fui ver a história de Flávio Augusto, ele disse que foi 30 anos, entendeu? Certo que no primeiro, segundo ano ele já viu o resultado, mas para ele ser o que ele é hoje foi mais de 30. Você pegar o dono da Havan, foi mais de 30 anos, 40 anos. Para eles, entendeu? Ter sucesso. Então, o que a gente passa aqui hoje é isso. Você quer abdicar quanto tempo da sua vida? Eu perguntei para uma pessoa, você quer abdicar quanto tempo? Você quer abdicar 5 anos da sua vida? Você tem coragem de abdicar 5 anos da sua vida para você empreender e ter sucesso? A pessoa disse, não tenho coragem de abdicar 5 anos. Aí eu digo, então, muitas pessoas entram
no negócio e não sabe o tempo que vai validar. A gente tem que ver, a gente tem que imaginar o tempo que vai validar, que a gente vai ter que se esforçar. Muito, Chegar mais cedo do que todo mundo, abrir a loja. Se fulano ali na esquina abre 7 horas, você vai abrir 6. Se fulano abre 6, você abre 5 da manhã. Se fulano fecha meio-dia, você não fecha. Se fulano fecha 5 horas da tarde, você fecha 8 horas da noite. Entendeu? Porque você está começando um negócio até validar. Mas o grande problema que às vezes eu vejo dos empreendedores, e que eu tenho conversado, e em algumas consultorias que eu tenho feito, eu percebo que eles querem empreender para ter liberdade, né? Aí os empreendedores, eu vou empreender para ser livre. Eu digo livre de quê? Eu preciso saber, porque assim, você é CLT, aí você tem seu horário fixo, quando dá 5 horas, você bate o seu ponto e vai embora. Entendeu? Mas quando você é empreendedor, você vai bater o ponto 5 horas para quê? Se você ainda não vendeu para pagar a dívida. Eu preciso saber como é que a gente vai ser livre. Entendeu? Tem gente que tem trabalho que... O rapaz que a gente estava conversando um dia desse, ele tinha plano de saúde e não foi tudo mais. Ele quer ser livre, mas a gente disse a ele, certo, você vai ser livre quando? Mais na frente, né? Porque se você estiver entrando no empreendimento, achando que vai ser livre agora, não vai ser. Não vai ser. Então, as pessoas acham que vai ser livre assim, de uma hora para outra. Ah, vou empreender agora e vou ser livre amanhã. Não, é tempo. Precisa demandar esforço, força de vontade e persistência ali. Ninguém vai ser livre de uma hora para a noite. A gente já até, na palestra que a gente deu... pode botar o vídeo aí, Rodrigo? Do evento que a gente fez ali no Hotel Atalaia. Já está rodando aqui na tela. A palestra, a gente falou sobre de como o empreendimento, às vezes, é um filho, né? Porque a gente tem o tempo ali de cuidar. Uma criança, quando ela nasce, ela não consegue desenvolver sozinha, ela precisa de todo o cuidado. Mesma coisa na empresa. Ela precisa de um cuidado como uma criança pequena depende. E a empresa depende de você. Depois ela vai começar a andar, mas ainda tem que ser supervisionado. Vai começar a engatear, ainda tem que ter aquele supervisionamento de um adulto, de uma pessoa responsável, para que mais na frente ela consiga andar sozinha, desenvolver sozinha, e você não vai precisar. Você só vai estar ali olhando, admirando e colhendo os frutos. Mas durante um bom tempo da sua empresa, você vai precisar fazer o que a maioria não quer fazer. Abrir mão de muitas vontades, de muitas coisas, para poder que seu empreendimento venha ter sucesso. Nós vamos ter o segundo evento, vai ser no dia 1º de fevereiro, né? De 2025. O segundo evento, o método Transforme-se, né? Para transformar a nossa maneira de empreender, para transformar a nossa maneira de gerir os nossos recursos, as nossas emoções, para que a gente possa evoluir, tá certo? Nós vamos ter um palestrante muito bom. Nós tivemos uma live com ele, né? Ele vem direto de São Paulo e ele vai falar sobre crenças limitantes. Foi muito bom, a gente teve uma live com ele um dia desse e foi sensacional, fora de série. Então, a gente vai ter, olha aí, Método Transforme 2025 2.0. Para que a gente possa evoluir e ir para o próximo nível. Isso aí. Quer falar mais alguma coisa? A outra pergunta é o quê? A outra a gente vai falar sobre, que é a minha área. A minha área é gestão financeira inadequada. É a área que eu gosto muito, me desenvolvi, me encontrei nessa área financeira. E para mim, assim, eu amo trabalhar com números. Hoje eu estava com uma empreendedora e eu fui passar o cartão, aí ela disse assim, eu quero parcelar. E ela disse assim, fica tanto. Aí eu disse, quantos por cento? Ela disse, para de estar falando essa linguagem comigo, que eu não sei o que não. Quantos por cento de quê, minha filha? Aí eu disse, ela, deixa que eu faça a conta. Aí eu disse, dá 5%. Ela, você já fez, eu ia usar o celular. Então, assim, realmente foi uma área que eu me descobri, que eu gostei muito. Trabalhar com números, com exato. Então, eu estou terminando minha faculdade de contabilidade. Já exerço, né, na minha empresa. E, assim, é minha área. Então, como eu consigo quebrar a minha empresa? Não fazendo uma gestão financeira adequada. Se eu fizer uma gestão financeira inadequada, eu vou quebrar a minha empresa. Rapidinho. Que era que nem a gente quebrava. A gente quebrava muito rápido. Então, você vai conseguir quebrar rápido. Anota essa dica. Como eu consigo quebrar a minha empresa? Não tendo uma gestão financeira. O que é uma gestão financeira, Brenda? Um controle de despesa, um fluxo de caixa. A gente pega empreendedor para dar consultoria, o empreendedor não sabe o que é um fluxo de caixa, não sabe como funciona. Isso é o básico que vocês precisam para entender sobre o dinheiro. Uma margem, né, também, né, de porcentagem. Né? Não entende uma margem de porcentagem, de risco. Que aí eu vou ganhar 100%, eu ganho 200%, 300%. Eu já 400%. Fiz uma aula, né? Eu já fiz uma aula que não é assim. Eu botei a R$10,
e vou lucrar, vendi a 10, né? Vendi a 20 e vou lucrar 10. Não, gente. Não é assim não também, viu? Que você acha que você vai lucrar 10, você botou a 10, você pegou a 10 reais, mas tem os impostos. Se tiver mão de obra, tem a mão de obra. Aí tem aluguel, se for alugado. Aí tem a energia, tem a água. E o Mercap, ele não funciona assim, né? Quando você coloca uma porcentagem, que é que quebra muito empreendedores. Eu dei uma live um tempo desse, e também foi uma mentoria, né? Foi mais sobre uma mentoria que eu dei no grupo, que foi para quem se inscreveu no evento, pegou a mentoria financeira mais detalhada. A mentoria financeira, eu acabei falando ali, que tem muita gente que acredita que está lucrando 50%. Mas ali os 50% você está fazendo no Mercap. Aí, quando você faz, aí você coloca lá R$10 mais 50%. Mas quando você vai tirar os 50%, se você for tirar da venda de cima do produto, não dá os 50%. Geralmente, os 50% vai dar 37%, né? 38%. Não vai dar os 50%. Aí eu faço o quê? Eu, como empreendedor, eu pego aquele produto, acredito que foi 100%, pego um montante de venda e tiro 50% de lucro. Enquanto era para eu tirar 38%, então eu estou tirando 12% a mais do meu lucro, que vai quebrar minha empresa. Isso tudo é na onda? É numa falta de gestão adequada financeira. Aí a gente não consegue fazer precificação correta, não consegue fazer margem de erro, margem de perca, porque todo empreendedor, em todo ramo, tem margem de perca, a gente precisa colocar em cima do produto. Aí quando tomar prejuízo, diz, eu vou tirar da onde o prejuízo? Da sua margem de erro. Da sua margem que você colocou ali 5%, 7%, de que poderia ter algum erro nessa venda, que poderia ter algum erro no seu estoque, de que poderia ter algum produto que viria estragar, entendeu? Então, precisa fazer essa questão. Outros empreendedores que eu pego muito, falta de gestão financeira, muito. Assim também, né? Porque a gente também pode fazer tipo um caixa 2, né? Que não é legal, né? Você fazer isso na sua empresa, né? Não é porque o povo, caixa 2, o povo vai relacionar a política, mas não é caixa 2 dessa forma. Eu faço o caixa 2. Você precisa ter um fundo de reserva. Então, fora o seu caixa, né? Porque, por isso que eu chamo de caixa 2, né? Porque ele chama de caixa 2, mas não é caixa 2, é fluxo de caixa. O povo achar que é política não é bom. Não está fazendo politicagem, não. Mas eu chamo assim. Ela chama porque ela é contadora, né? Ela entende mais dessas coisas. Agora, eu chamo de caixa 2 porque eu já tenho um caixa. Eu faço um caixa, né? Fora, aí depois do caixa que eu faço da empresa, eu faço outro caixa, que é o caixa reserva. Pronto, o fundo de reserva, isso. O fundo de reserva. A gente, como empreendedor, chama de fundo de reserva, né? Por isso se chama de caixa 2, mas é o fundo de reserva. Por quê? Porque para você não precisar abolir no seu caixa, né? Também serve para isso, né? Isso, porque se uma máquina sua quebrar... você quer reinvestir na sua empresa, uma máquina, um carro, uma peça, isso. Entendeu? Uma mão de obra, está precisando naquele momento, você não vai tirar do seu fluxo de caixa. Porque às vezes seu fluxo de caixa já é para aquele ano, já é limitado, para aquele mês, né? Você já tem um fluxo de caixa. Isso, muitos empreendedores não tem nem um fluxo de caixa. É o que eu estou acabando de dizer. Porque a gente, quando começou, a gente nem imaginava nem o que era isso, fluxo de caixa. Não, e a gente pega um monte de empreendedor que eu vejo hoje, a gente vai perguntar, faz fluxo de caixa, o que é isso? Não faz um controle de entrada, de saída, de material que tem ali, de quanto entrou, quanto é que eu posso dever. O empreendedor não tem noção de quanto ele pode dever. Tem empreendedor que é assim, entrou R$5.000 na minha conta, os 5 mil é meu, eu vou estourar. Gente, não é assim. Os 5 mil não é seu. Você tem uma porcentagem de lucro. Não dou um ano. Você tem que repor mercadoria, você tem tudo. Aí se todo o dinheiro que entra na sua conta da empresa, que não é sua, você tira e gasta, vai dar errado. Então, às vezes a gente é muito, assim, quer se iludir. Eu acho que às vezes o empreendedor quer se iludir, né? Achando que aquele dinheiro ali é dele e não é, né? E faz falta, né? E faz falta. Futuramente vai fazer falta. Você quer investir na sua empresa, você quer fazer uma melhoria, né? Pintar até uma fachada, você não vai ter dinheiro. Não tem porque condição. Você já gastou tudo, entendeu? Já está tudo comprometido. Por isso que eu digo, você tem que ter, além do caixa, você tem que ter um caixa reserva, né? Já para isso. E assim, você fatura 5 mil. Quanto é que eu devo? Guardar. Eu posso dever. Dever, quanto é que eu posso dever desse dinheiro, dos 5 mil? Você pode dever 4.
todo mês, pelo menos, tem que sobrar R$1.000. Já estou dando uma margem otimista, viu, para vocês. Porque fora do fluxo de caixa, né? Não, é o fluxo É de o caixa. fluxo, Eu já estou dando um fluxo de caixa, assim, folgado para iniciar, entendeu? Que é um apertado, né? Bem Qualquer coisa que apertado. acontecer... Mas para quem já está sem nenhum fluxo de caixa, eu estou querendo que ele faça alguma coisa. Então, assim, se você vende 5.000 e você hoje não tem nada, não fica nada na sua conta, você precisa fazer com que próximo mês fique 1.000. Ou você vai aumentar para 6 seu faturamento e vai gastar os 5 e vai deixar aquele 1.000, né? Ou você vai ter que diminuir despesa. Ainda tem esse outro erro. Quando eu digo para os empreendedores aumentar o faturamento, às vezes eu dou uma meta. Eu chego lá para o empreendedor, aconteceu isso. Eu dei a meta a ele para ele faturar 2.500. Ele faturou 4.000 e pouco. Eu digo, eita, vixe, maravilha. Ele gastou tudo. Eu disse, eu não entendi. Eu fiquei sem entender. Eu digo, eu vim aqui, eu lhe disse que era para você aumentar o faturamento para pagar a dívida. Aí você aumentou, aí viu que deu para pagar a dívida, gastou o que sobrou. Eu digo, não entendi. Eu fiquei meia sem entender. Aí eu digo, vamos lá tentar de novo. Agora vamos reduzir despesa, né? Porque eu falei para aumentar o faturamento e resolveu gastar. Não pode. Tem que realmente sobrar um dinheiro, né? Entre 30%, é o ideal, 30% ser reservado para um fundo de reserva da sua empresa. Se não consegue, comece com 10%, comece com 5%, com quanto você puder. Mas vocês precisam começar a pensar nisso. Eu ia falar antes que o maior segmento que eu vejo problema, que eu acompanho, é o segmento de alimentação. Às vezes eu pergunto ao empreendedor quanto é que custa o ovo para ele não sabe quanto custa o ovo. E é só pegar a placa de ovo, você compra, portanto, aí você vai pegar a placa de ovo é R$16, né? Vamos lá. Vamos fazer o cálculo aqui. A placa de ovo é R$16. Estou chutando, né? Lá na minha localidade, na sua. Aí você vai dividir pelos 30 ovos. Um ovo dá 0,53 centavos. Um ovo custa 53 centavos. Aí eu vou perguntar às vezes para o empreendedor, quanto é que custa o ovo? O empreendedor não sabe. Aí, quanto é que você gasta de tomate? Não sabe quanto é um tomate. Ah, mas como é que eu vou saber quanto é um tomate? Você comprou, foi R$2 o tomate. Aí deu 5 tomates, vamos dizer, R$2. Aí você vai dividir. R$2 dividido por 5. Vai dar 40 centavos o tomate. Aí você vai pegar esse tomate, quantas rodelas ele dá? E você vai fatiar ali, vai ver quanto é que aqueles 40 centavos dá. Aí, se for 4 centavos que o tomate vai custar, você tem que botar. Ah, mas é um tomate, Brenda, é um tomate. Mas esse tomate mais na frente vai lhe dar prejuízo, porque se ele poder ser 40 centavos e você não contava que era 40 centavos, e daqui a pouco mais 40 centavos, vai faltar no caixa. Mesma coisa é o alface, é tudo. Eu digo, quem trabalha com alimentação, às vezes, tem cometido muito esse erro, porque a gente pergunta aos empreendedores e eles têm cometido essa falha. Já fica a dica aqui hoje. É isso mesmo. E você? Não quer falar nada, não? É sobre isso aí. Você deixou eu falar e agora acabei de falar. Não quer falar mais nada, não? Não, tá certo mesmo. Então. Tem que saber fazer o fluxo de caixa, né? Porque isso. Senão vai acabar quebrando, né? Vai acabar quebrando. As maiores coisas que acontecem no empreendedorismo é isso. Para quebrar, é fácil. É só você não ter uma gestão. E de qualquer jeito. Se jogar, né? Se jogue, vai de qualquer jeito e você vai quebrar rapidinho. E não faça fluxo de caixa. É a dica de hoje. Se você quiser dinheiro, quebrar... Gaste, pega o dinheiro, gaste, faça o que quiser. Viaje logo no primeiro ano, que você está empreendendo, gaste logo tudo. Não demora nem 5 meses, pegou o dinheiro e já pode ir viajando, passeando. A gente veio passear com quanto tempo depois? A gente veio fazer a nossa primeira viagem 3 anos depois que estava dando certo. A nossa primeira viagem foi para onde? A gente foi para Maragogi, aqui bem pertinho, que a passagem de ônibus bate e volta foi R$150 por pessoa. E ainda só foi eu e ele. A gente ainda deixou as meninas, não foi? Para economizar. Porque a gente queria viajar, foi. Entendeu? Foi o quê? 3 anos depois que deu certo. Aí foi, que deu certo. Fora os 10 anos lá atrás tinha dado errado. Os 10 anos que a gente passou, que isso barco de aleijado, né? Que nem o povo diz, né? Sofre, né? A gente sofreu. A gente veio trocar de carro quando? 5 anos depois que a nossa empresa realmente está dando certo. Foi. E nossa empresa está consolidada no mercado. O primeiro carro a gente ganhou, não foi? A gente ganhou, foi. E a gente ficou com ele muito tempo. A gente ficou muitos anos, foi? Foi. O segundo carro a gente comprou ele quebrado. Foi. Foi até uma benção de Deus aquele carro ali. A gente comprou uma estrada, não foi? Estrada.
2007, semi-nova, mas tinha quebrado uma peça. Aí o rapaz estava desgostoso, era um empreendedor, ele estava desgostoso com essa estrada. Vendeu por qualquer dinheiro, ainda parcelado. Aí a gente pegou. Quando chegou, era uma peçazinha de R$500. Foi, a gente colocou. A gente colocou. Ele pensou que era o motor todo, era uma peça de R$500 ali. Foi uma benção. A gente disse a ele se arrependeu, mas depois ele disse: não, mas eu já vendi, né? Tá bom, e foi uma pessoa assim que até hoje também gosta muito da gente e abençoa a vida da gente também. Então é isso, minha gente, é o tempo, né? A gente é que nem eu digo, né? E faça uma estratégia de uma meta, né? De um tempo, entendeu? Para você começar a tirar dinheiro daquele lugar. Eu tava conversando até com um rapaz, lembrei aí, do menino que cortou meu cabelo hoje, né? É Júnior, né? No Júnior Barbie. Ele mandou falar assim, né? Ele deu um grau aqui no meu cabelo, foi, já tô... patrocina aí, viu? Nossos cortes aqui do estúdio. Então, Júnior Barbie aí, pra quem não conhece, é lá da Aruana. É, lá na Aruana. Aí, eu tava falando o quê? Que eu tava conversando com ele sobre o empreendedorismo, né? Que as pessoas querem entrar de qualquer jeito e não estipula um tempo. Entendeu? Tem que se estipular um tempo. Eu preciso de quê? Foi o que eu disse a ele, você quer comprar uma Ferrari? Sim. Eu quero comprar uma Ferrari, né? Que eu já fui dizendo, eu estou falando aqui o que eu disse a ele. Você quer comprar uma Ferrari? Quero comprar uma Ferrari. Do que é que eu preciso para se comprar uma Ferrari? Eu preciso de quanto? Eu preciso de, vou dizer que R$500 mil. Eu preciso de R$500 mil. Como é que eu faço para conseguir R$500 mil? Vou arrumar um trabalho. Vou arrumar um trabalho de quê? Quanto é que eu vou receber? Quanto é que o tempo que eu vou demorar para conquistar R$500 mil? Eu vou precisar juntar, eu vou precisar de não ir para balada, eu vou precisar de ficar em casa estudando mais sobre o nicho que eu vou entrar, empreender. Entendeu como é? Tudo é isso. É tudo você calcular. Você vai calcular. Não vou dizer que você não... vou pegar minha família e vou comer um lanche, uma pizza com a minha família. Não, eu apoio essa iniciativa. Nós não estamos falando de custos pequenos, né? Nós estamos falando de gargalos grandes, né? Não é que eu não diga, não, vou pegar minha família no final de mês, vou numa pizzaria comer uma pizza. A pizza é R$100. Entendeu? Você pode sim, porque eu creio que você, né, nessa metodologia que você tem que se pagar para sua mente ficar, né? Ela fica aceitando o empreendimento que você está fazendo. Foi muitos livros que eu li e diz isso. Você tem que se pagar primeiro. Você se paga. Eu estou precisando de um sapato. Terminou o mês, você vai comprar um sapatozinho. Não nada extravagante. Eu precisava cortar o cabelo. Já é um pagamento que você está fazendo com você ali. Porque eu conheço muita gente, até mesmo de CLT, que pega, nem recebe o salário. Eu chego para ele e fico brincando assim, você sabe como é uma nota de R$100? Porque hoje é Pix, né? Eu mando o salário pro Pix, do Pix dele já vai para outro Pix, aí já vai pagando outros Pix. Ele não vê nem a nota, entendeu? Ele não vê nem a cor do dinheiro. Não vê mais a cor do dinheiro. Aí eu fazia muito isso, né? Eu pegava lá meus funcionários e botava assim, eu digo, você sabe o que é uma nota de R$100? Você já pegou para tomar um cafezinho com ela? Foi, Rodrigo. Eu cheguei e falei assim, mas você já pegou ela, a nota de R$100, e botou assim do seu lado aí. E disse assim, agora eu vou tomar um cafezinho, fica aqui. É isso mesmo, eu falo para todo mundo isso. Pega a nota de R$100 que você recebeu e bota ela aqui do lado e agora eu vou tomar um cafezinho olhando para ela. Isso, ó. Não foi não que eu aprendi? Foi. Aí depois você vai fazer o quê? Você vai dizer, você vai lá e vai trazer quantas dessa? Entendeu? Para que se você não se torne escravo dele. E ele ser o escravo. Entendeu? Que até a Bíblia condena, né? Que o homem é escravo daquilo que ele mais, né, deseja. Então, mais cobiça. Então, o dinheiro é que tem que ser o seu escravo. Aí você vai fazer como? Você vai pegar, tomando um cafezinho e vai dizer, pronto, você vai lá, esses R$100 aqui, vai lá, e ele vai trazer 102. E R$2. Mas ele já trouxe. Se você pegasse esses R$100 e pagasse alguma coisa, você não ia ver nada. Se gastasse, não, agora eu vou para uma balada, vou para qualquer lugar, vou pegar esse dinheiro e vou estourar. Amanhã vai ter que trabalhar para pegar mais. E amanhã você vai pegar mais, você vai gastar mais. Você vai gastando, você vai...
E você o dinheiro não vai... é um vício, né? É um vício. O dinheiro é um vício. Então é isso que eu digo. É incessante. Pega o dinheiro e toma um cafezinho com ele. Aí até o povo ri, né? Ria comigo. Sempre vai querer mais, né? O dinheiro, né? Sempre vai ter alguém que vai querer o seu dinheiro. Cara, isso sempre vai existir na vida. Se você tem dinheiro, você vai chegar até ali, no semáforo, vai ter um menino lá. Pedindo. E você vai dar... Ele quer seu dinheiro. Entendeu? Ele quer seu dinheiro. Então, minha gente, todo mundo quer dinheiro. Entendeu? Agora, o que você faz do seu dinheiro, que Deus lhe deu, suado, que você trabalhou, entendeu? A mesma coisa é no empreendedorismo, né? Às vezes o empreendedor pega lá um montão de dinheiro, que nem a gente disse, né? 5 mil reais, 10 mil, é tudo meu. É tudo meu. Isso que já começa a estourar. Gastar. Eu disse, não é assim. Não consegue dizer não, as pessoas estão como dizer não. Foi o que o rapaz me disse. Rapaz, como é que você conseguiu ficar 2 anos, né? Foi. Juntando. Eu juntei. Nós não saía pra canto nenhum. Foi. E ainda digo pior, nós não ia nem comer um cachorro quente. A pizza que ele tá dizendo que vocês podem comer, viu? A gente não ia não. Eu nem comia nem a pizza, que eu tô dizendo que vocês assim para se pagar, né? De trabalho, você pode comer, mas a gente nem comia. A gente morou dentro de uma garagem. Durante 2 anos. Durante 2 anos, dentro de uma garagem dividida de madeirito. Mas foi para quê? Foi para que hoje a gente vivesse o sobrenatural. Hoje nós vivemos o sobrenatural de Deus. E antes a gente já tinha ganhado dinheiro antes dos 2 anos. Já tínhamos ganhado muito dinheiro. Só que a gente fez o dinheiro ser nosso servo. Foi. A gente disse a ele, certo, a gente já ganhou você, agora você vai trabalhar. E trazer mais para trazer mais dinheiro daqui a 1 ano. Então a gente botou o dinheiro realmente para ser servo. Foi. Ele trabalhou. Porque ele me deu meu apartamentozinho, graças a Deus, quitado. Ele trabalhou muito. Eu botei ele para trabalhar. Ele botou ele para trabalhar. Mas essa é a questão da gestão financeira, né, do empreendedor, que ele conseguia ali fazer o dinheiro trabalhar, fazer o dinheiro render, não é pensar em prazeres momentâneos. Prazeres momentâneos, todos nós vamos querer, o tempo todo. Hoje eu já tive vontade de comprar tanta coisa, gente, na internet, somente aqui no Instagram, se a gente abrir, ó, aí a gente já começa a ver coisa aqui para pedir, ó. A gente já começa a ver coisa para pedir. Então, aí vem uma carne, aí vem uma roupa, tá aqui, é para eu assinar um plano do gourmet por R$40. Aí, entendeu? Então, a sugestão tá aqui o tempo todo pra gente comprar coisa. Aí, se você vai abrir um aplicativo, toda hora a gente vai ser levado, que a gente necessita comprar alguma coisa. É verdade. E a gente precisa controlar as nossas emoções. Por isso que o nosso evento também tem a questão da emoção. Porque o empreendedor acha que ele tem aquele dinheiro, ele tem que gastar. Não tem que gastar. Não precisa gastar, eu vou fazer o mercado girar. O mercado vai girar mesmo sem você gastar o seu. Não se preocupe, até o mercado... até o governo faz dinheiro, se você não gastar o seu, o governo vai fazer para gastar. Vai arrumar um jeito do mercado girar. Então, o mercado vai girar independente de você gastar agora ou você se programar para gastar de uma forma mais consciente, sem ser dominado pelas emoções, que a emoção é um grande fator. Muita gente chegava para lá pra gente dizer, vocês estão morando dentro de uma garagem e ainda não tem um armário bom, vocês empreendendo, não tem um móvel bom. Se eu me deixasse levar pelas emoções das pessoas, tinha suprido a necessidade das pessoas, não era minha, porque eu não estava com necessidade nenhuma de comprar geladeira, nem armário, entendeu? Então, não teria colhido os frutos do que eu estou colhendo hoje, e estaria vivendo a vida que as pessoas idealizaram. Ainda tem isso a dizer, né? É o ser humano, né? Ele gosta de ver a vida dos outros. E hoje você deixou de ter sua geladeira? Não, comprei minha geladeira. Uma máquina geladeira que você tem? Deixou de ter seu armário? Não, comprei MDF, hoje. Todo MDF? Não, comprei não foi, hoje. do jeito que eu queria. E lá naquele momento, a gente podia até nem ter comprado do jeito que a gente queria, entendeu? Porque as condições ainda não davam. Então, a gente ia comprar uma coisa menorzinha, entendeu? Porque a gente ia agir no impulso. E não era nem o que queria, nem não era nem o lugar que a gente morava. Daqui a pouco ia se mudar, jogar fora, vender barato. Tudo isso que é perder dinheiro. Então, o empreendedor precisa realmente não só gerir só a sua empresa, mas gerir também a sua vida, porque a sua finança pessoal vai impactar e vai diretamente, eu ia dizer indiretamente, mas a palavra correta é diretamente o seu empreendedorismo, a sua empresa, porque se tem um gestor gastador, a empresa não vai ter recurso, a empresa não vai ter caixa, a empresa não vai ter nada, a empresa vai quebrar. Então, precisa realmente. Vamos falar no... Falta de inovações? Sobre inovação, aí sua área, que você gosta muito de falar sobre inovação, sobre a gestão do futuro, você está estudando aí. A gestão do futuro, minha gente, gestão do futuro é pesado. Você está vendo as empresas aí hoje em dia? As empresas com 10
Bora não, 10 é pouco, 20, 30 caixas, eu acho que nem vê mais, vê. Você vê empresa com 20, 30 caixas, bora dizer um G Barbosa da vida, bora dizer um Atacadão ainda tem, né? Atacadão ainda tem muito. Atacadão tem. O G Barbosa é que tá começando a cortar, né? Bora dizer, o que mais? Tavan, outras empresas maiores assim, com muito caixa. Isso o novo mercado vai se acabar. Não vai ter caixa. Se você for até no G Barbosa hoje, você já vê um caixazinho lá do lado que é eletrônico, que você passa mesmo suas próprias coisas e lá já sai. Entendeu? Foi lá em São Paulo, não foi? Foi. Tinha? Lá é que é pior mesmo. Lá assim, né? era mais de 15 caixas desse eletrônico. Isso. 15, 20 caixas, e o povo só passando tudo. E aqui a gente ainda tem uma pessoa para ficar fiscalizando e operando, né? Lá não tem não. Lá não tem mais não. Lá é uma cancela tudo eletrônica. Você vai tirar um QR Codezinho, passa na cancela, sai. Aí é uma balança que pesa. Se você passar o produto e não colocar na balança, ele trava. Então, você tem que passar o produto lá em São Paulo e colocar na balança, porque ele vai processar aqui mais ou menos. E aquilo ali é bem mais tecnológico do que o que a gente está vendo aqui. Então, isso, né? Isso é o novo mercado, gente. Não se engane, não. Porque a gente não se atualiza que nem hoje tem o StatGVT, tem, né? Tantas coisas, tecnologia né? Ai, sei lá, é tanto agora assistente virtual, né? O WhatsApp agora já tem, né? Já tem o WhatsApp, Instagram, né? Facebook. Isso. Então, minha gente, o novo mercado hoje vai ser, e para o futuro, agora a gente tem que pegar, sabe por quê? Porque a mão de obra, a gente vai diminuir, as empresas estão diminuindo a mão de obra, entendeu? Porque é muito esmagador o comércio e os impostos. Então, cada ano mais, vai aumentando esse negócio de, vou botar mais máquinas. Eu vou preferir botar um negócio desse de ler QR Code, entendeu? Tem um custo só. É só um custo só, não vou precisar de 15 atendentes. Hoje, se você for na van ali, só tem 2 pessoas atendendo, tem 10 caixas, mas você vê se é funcionando. Se você for em qualquer lugar, se for até no G Barbosa, pode ter 10 caixas, mas não é todos os 10 que vai estar funcionando. E a gente até fez isso, não foi na nossa empresa, que a gente ia contratar mais uma mão de obra, não foi? E a gente resolveu colocar um guincho, porque a gente viu que o guincho era o salário de um funcionário durante 1 mês e meio. Foi. E a gente era 2 meses de funcionário ali, e a gente ia ter 10 anos de economia, 10 meses de economia, né? Ia pagar 2 meses do ano e ia ter 10 meses de retorno. E assim, se a gente contratasse, a gente ia ter que pagar o funcionário todo mês, né? Os 12 meses, entendeu? Tem aquele custo, mesmo que não não fosse precisar do serviço do funcionário efetivo, mas eu contratei ele, eu tenho que estar com ele ali, é um custo. Então, realmente, a inovação com questão de otimização tem invadido o mercado. Tem invadido, as empresas grandes estão fazendo isso, se você for ver. Ninguém hoje está mais querendo contratar, hoje é terceirizar. Vou terceirizar. Onde você for, a moda é terceirizar. Entendeu? Até em condomínio, estão terceirizando até síndico. Estão terceirizando tudo. Entendeu? Porque hoje em dia ninguém quer estar tendo mais essa dor de cabeça, de estar brigando com o funcionário, discutindo. Não, gente, já se passou. Hoje em dia o novo mercado está trazendo grandes atualizações. E as atualizações essas. Entendeu? Vai se usar muito o que hoje em dia é o WhatsApp, Facebook, você vê hoje, até corretor para vender, pega aqui, vende por aqui. A gente comprou nosso apartamento como? Compramos online, nós comprou o apartamento assinamos online, então quer dizer, nem precisou. Nós só precisou da corretora quando a gente foi lá ver o apartamento. Nós foi lá, viu com ela, e nós conheceu quem era que vendeu apartamento, a gente foi não. Entendeu? Então, hoje, tudo vai ser otimizado. Tudo. O tempo, tudo vai ser otimizado. Se você está se enganando, porque eu sou um bom funcionário e não sei o quê. Não, se você não fizer as coisas direitinho, entendeu? Hoje em dia ninguém está pensando, até os grandes empresários não estão mais pensando nisso não. Não quero não trabalhar, pronto, vai embora, vou botar uma máquina aqui. Você vê até como é o nome? Aquele rapaz dono da Amazon. Você vê o robozinho, cara, é incrível aquele robozinho que eles fazem, que as coisas leva. O Jeff Bezos, né? Jeff Bezos. Ali era tudo gente, né? Ele trocou aquilo ali tudo por máquina funcionando. Você já viu até como o nome, Elon Musk aí, mostrando o robô já na rua, saindo. Ali eu me senti naquele filme, o robô. Eu lembro do Eu Robô.
exemplo, mais cara, mas é sério. Você hoje em casa, você não precisa contratar uma faxineira. Você compra um negócio daquele, né? Que é Alexa, sei lá. Ligado a Alexa, o robô. Né? Um robozinho. Que é um aspirador, rapaz, né? É inteligente demais, ela nem bate na parede. Você bota ela na memória, ela vai limpar tudinho, ainda passa o pano. Então, minha gente, não se iluda não, novo mercado. Se você não for se atualizando também, se adaptando, para você ser aquela pessoa que está monitorando aquele robô, monitorando aquele, né? Aquele sistema, você vai ficar para trás, você vai ficar desatualizado. A questão braçal, mas ela vai sumir, né? Vai ser quem vai operar esse robô, quem vai administrar esse robô, né? Vai ser uma empresa que de um escritório consegue monitorar os robôs das casas para fazer a limpeza, a faxina, né? Então, o mercado realmente vai mudar muito, está mudando. Hoje, os trabalhadores que você contrata, ele não precisa mais se matar tanto. Hoje, as máquinas. Quem faz... A gente trabalha no ramo de construção civil, tem a limpeza pós-obra. É umas vassouras enormes que já tira tudo, assim, a sujeira, já faz tudo. Então, a pessoa ali que trabalha, ela só trabalha operando a máquina, ela nem trabalha mais fazendo aquele serviço ali pesado, braçal, né? Tem máquina hoje já faz reboco, hoje é só colocar assim, ela já sai fazendo reboco, assim. Então, realmente está evoluindo muito e a gente vai precisar se inovar, otimizar. Otimizar a questão e inovar. Vamos falar sobre que outra questão que a gente falou, estava falando hoje que a gente ia falar sobre as pessoas que não ouvem os clientes e não têm flexibilidade para mudar o seu mercado e a forma de empreender, né? Que a gente vê, às vezes, a pessoa diz, eu empreendi assim há 50 anos e deu certo, eu vou continuar assim. Tem gente que ainda tem telefone fixo, né? Ninguém mais quer ligar. Mas eu vejo gente que tem telefone fixo e quer permanecer. E nem consigo. Até empresa, né? Que bota lá, né? 32, não sei o quê. Ninguém nem tá usando mais isso, gente. Realmente tá ficando no passado. Eu queria perguntar, será se tem gente que ainda usa o fax? Eu já dei com uma empresa que usa. Ele disse que ia passar um fax pra mim. Foi. Aí eu disse a ele, é melhor o senhor passar o WhatsApp. Tem gente que quer usar. Aí os que não quer mais dizer que é o fax, ele quer mandar e-mail. Né? Eles querem mandar e-mail. Eu digo, mas aí tem o WhatsApp que é mais prático. Não, mas eu prefiro e-mail. Eu gosto de e-mail. Eu sempre mandei. PDF, cara. Eu digo, manda no WhatsApp. Não quer. Tem gente que tem essa resistência em mudança e realmente querer inovar. Então, mas é sobre venda, nós vamos falar sobre sobre lidar com os clientes e sobre essa questão, ser inflexível para mudar. Não entender as necessidades e expectativas dos clientes. Isso, Não melhorar produtos ou serviços com base em feedback. Gente, ainda tem um feedback, né? Então. Tem gente que não quer ouvir, não, né? O cliente chega e diz, não, rapaz, eu vi aqui, né? Eu quase arrumei a cara ali, tropecei naquele degrau. Aí você, como, né, gestor, seja lá, né, o que for, né? Ou você, dono, aí você vai dizer, não, mas é porque aquele degrau ali eu coloquei porque eu tô precisando para água. Ainda pode dizer ao cliente, eu não mandei você ir por aí. Então. Eu já vi. Tem uns que dizem, você tá cego, ainda diz assim, né? Não é? Xinga o cliente. Ainda culpa o cliente, né? Ainda culpa você que não tá vendo, rapaz, o degrau ali, entendeu? Então, quer dizer, não é assim não, gente. A gente tem que saber, né? Conversar com o cliente. Isso é um feedback. Querendo ou não, ele já tá dando um feedback. Às vezes, é que nem eu faço lá na minha loja. Eu vejo os meninos deixam umas barras assim no meio. Eu sei que se eu pisar naquela barra de ferro, ela é redonda. Então, eu vou escorregar e vou cair, porque já aconteceu isso comigo. Então, logo quando eu vejo eles deixar alguma barra de ferro lá no meio, né? Eu digo que, parem todo mundo aí. Eu paro mesmo. Eu paro, para aí vocês aí, bora aqui. Aí chamo, não passo vergonha não, entendeu? Os meninos lá não. Sentar ninguém, né? Porque eu digo, vem aqui. Temos que valorizar a nossa equipe de trabalho. Aí ele vem, eu digo, rapaz, você imagina um cliente vir ali, dar um chute em uma barra de ferro dessa, arrancar o pedaço do dedo. Esse cara vai vir mais aqui. Ele vai xingar do tanto, vai arrancar o pedaço do dedo e ainda pode entrar na justiça contra a gente. É o que eu digo. Então, bora tirar. A segurança do trabalho. Ou então, se vem uma velha aí, pisa na barra, roda e bum. Olha. Cai. Olha o problema feito. Não é isso. Entendeu? Aqui dentro da loja. Então, pelo amor de Deus, não deixe mais aqui, não. Pelo menos... a gente já teve cliente também que tinha dado esse retorno a gente há muito tempo atrás, não foi? Tinha dito, evite. A gente tinha um espaço que era inadequado, a gente mudou para o espaço e, com as sugestões dos clientes, a gente fez um espaço conforme eles sugeriram.
entendeu? Porque a gente viu realmente que ia ser da melhor forma para eles, porque eles mesmos estavam opinando como seria melhor para ser atendido, né? Então, assim, nas possibilidades que a gente tinha também, né? Vamos Na botar isso em possibilidade, consideração, porque eu tive um problema com um cliente um dia desse. Ele ligou para mim, me esculambou do tanto, mas do tanto, me esculambou. Aí, no final, eu disse bem assim, senhor, eu gostaria de entender qual é a sua indignação com relação à nossa empresa, para que a gente possa melhorar. Porque primeiro ele me esculambou, né? Aí ele disse bem assim, é porque você não entregou o material que eu não paguei. Aí eu parei assim no tempo, eu digo, Como? senhor, eu digo, como é? Eu não Buguei. entreguei o material que o senhor não pagou. Eu digo, então tá tudo certo, porque se o senhor não pagou e eu não entreguei o que o senhor não pagou, então nós estamos quites. Mas nunca eu compro nessa empresa, você tá ouvindo? Eu digo, tô, mas eu não posso entregar o material da sua casa para esperar o senhor vir me pagar com 2, 3 dias, que eu não sei nem quem é o senhor. Eu disse, eu nem sei quem é. Aí ele depois reveu lá, né? Acho que ele pensou, resolveu voltar a comprar na gente pagando, né? Foi, pagou, né? Foi Porque pagando. até para entregar o material tem que pagar. É, fica difícil. Aí por isso tem que, assim, saber, né? E também o cliente nem sempre tem razão. Não, né? Mas... isso deixa claro, né? Nem sempre o cliente tem razão. Mas na maioria das vezes da situação, o cliente tem razão, entendeu? Na maioria das vezes, né? Porque a gente também não vai estar, assim, brigando com os clientes toda hora. Por isso que a gente tem até um gestor, né? Que é das emoções, né? Foi até pastor Judásio. Foi Judásio Silva. Tá fazendo terapia, né? Isso, é terapeuta. Então, terapeuta, ele é terapeuta, entendeu? E dá aula também junto com a gente. E a gente vai levar também para esse método Transforms 2025, em fevereiro, dia 1º. Então, quer dizer, a gente tem que saber lidar com os clientes também. Entendeu? Isso. Apareceu aí, método Transform 2025. Perca não, gente, bora lá. Ser sucesso. Então, nós temos que saber lidar com os clientes, com as emoções dos clientes, saber verdade. Aonde é que está a dor, entendeu? Não foi que a gente estava conversando no meio do caminho, né? Foi vindo para cá. Que aí a gente ia consertar um automóvel da gente da loja, aí nós conversando com um rapaz, aí nós disse a ele, para você ser melhor do que fulano, né, o mecânico, para você ser melhor do que fulano, você tem que saber onde é minha dor e sacionar a dor. Entendeu? Que eu estou sentindo. A mesma coisa da gente que tem empresa, a gente tem que saber qual é a dor do cliente. Onde é? Não, eu estou precisando de um material, mas, poxa, você está muito caro. Eu fui ali no fulano e está mais barato, R$100. Você diz, pronto, mas para mim não vai dar para eu baixar 100, mas no meus conformes dá para eu baixar até 50. Entendeu? E mostrar a qualidade do seu produto ao cliente. E mostrar a qualidade. Se você tiver qualidade, dizer, eu vou lhe entregar agora. Você chegando em casa, o material está chegando. Ou então já vou acompanhando com você. E fulano lá demora uma semana para entregar o material. Porque não adianta a gente querer vender caro e não tem qualidade, e não tem um produto diferente do mercado. A gente tem um produto igual, todo mundo é o mesmo produto e eu quero vender. Todo mundo está vendendo por 50, eu vou vender por 100. A gente vai ficar fora do mercado, né? Saber balancear, é sempre o que eu digo, saber balancear. Se o mercado está vendendo a 50, o meu produto é bom, eu entrego rápido, eu presto um bom atendimento. Você faz alguma coisa diferente e o cara lá está vendendo o material dele de qualquer jeito, amassado, todo defasado, entendeu? Aí você diz o quê? Não, no material eu vendo a 55, ele vende a 50, eu vendo a 55, a 60, entendeu? Mas eu lhe entrego agora na hora, eu lhe entrego ele bonitinho, cheirosinho, dependendo do que for. Tem que mostrar uma diferença, né? Mostrar uma diferença no seu material, já que você quer cobrar até um pouco a mais, entendeu? No mercado. Mas se você está começando, que nem eu digo, você está começando e você quer validar sua marca, eu deixo uma dica, você comece até um pouco abaixo do mercado, para até validar. Quando chegar a validar, você aumenta um pouquinho. Eu dou essa sugestão. É uma coisa que a gente fala, os empreendedores também não gostam, né? Que ninguém quer baixar seu... Ninguém quer baixar o preço, mas às vezes a gente precisa baixar o preço para poder vender e entrar no mercado e se consolidar. Outra coisa também que a gente queria falar é o último assunto de hoje, né? Nós já vamos finalizar. Já estamos perto de finalizar. É muito assunto, assim, realmente é muitas ideias, muitas coisas que a gente quer passar para vocês que possam realmente avançar. O último hoje que eu quero falar é sobre a má gestão de risco. Os empreendedores, ele entram em um negócio e não avalia o risco. Eu vou dar um exemplo que a gente estava ontem em uma reunião e o
O rapaz, ele entende sobre isso e ele comentou, o pessoal, não, se não conseguir pagar não sei o quê. Aí ele disse, se a gente não conseguir pagar, a gente vai ter que fazer um gerenciamento de quem... eu devo a 4 pessoas. Quem dessas 4 pessoas aguenta ficar sem receber 15 dias ou um mês? Eu vou ter que fazer essa gestão. Essa empresa aqui consegue ficar sem receber esse tempo, então não vou pagar ela aqui agora, vou negociar com ela, vou falar ela que ela vai ter que esperar e vou pagar as demais que eu sei que não aguenta. Entendeu? Então, o empreendedor, às vezes, ele não se prepara. Se eu não tiver como pagar, você sabe qual é a gestão que você vai fazer? Você já tem um plano para se o dinheiro faltar? Você já tem um plano quando o caixa começar a ficar vermelho? Você já tem um plano para o dia que você não vender? Ou a gente tá saindo que nem Alice nos Países da Maravilha e achando que vai vender à torta e à direita todos os dias. Não vai. Vai ter o dia que você não vai vender, vai ter o mês que você não vai vender como é esperado, vai ter tudo isso no decorrer de um ano. E como é que você vai agir nessa situação? Aí o empreendedor, às vezes, não tem essa gestão de risco. Ele tem uma má gestão de risco. Ele acha que a gente vai sair que nem no mundo mágico de Oz, pulando, cantando o ano todo. E não vamos. Porque vai ter hora que a gente vai chorar, vai ter hora que a gente vai se frustrar, vai ter hora que não vai bater ninguém na porta para comprar e a gente vai ter que se virar. Aí é por isso que lá eu falei inicialmente na gestão financeira, que você vai ter um caixa no dia que você não vender. É isso que eu faço hoje. Eu faço o meu caixa porque vai ter o dia que eu não vou vender. Mas eu tenho que pagar os meus funcionários, eu tenho que pagar o FGTS que o governo não quer saber, eu tenho que pagar o DAS, eu tenho que pagar o DAI. Já vão 4 aí que eu tenho que pagar. E ainda tenho que pagar o INSS. Aí água, luz, aluguel. São 10. Os fornecedores que eu tenho 4. Então, eu vou 12 pessoas que eu tenho que pagar por mês. 12 coisas garantidas. Então, no dia que eu não vender ou no mês que eu não vender o esperado, como é que eu pago isso? A única coisa que oscila conforme o meu faturamento é o DAS. Porque ele é conforme eu faturar. Se eu faturar mais, eu vou pagar mais imposto. Se eu faturar menos, eu vou pagar menos imposto. Lembrando, né, das dívidas fixas, né? Isso, então, é por isso que eu digo que a única coisa que varia é esse imposto. Porque o funcionário, eu não posso chegar para ele dizer assim, olha... Fixa, né? Olha, meu funcionário, esse mês eu não vendi, eu vou diminuir seu salário, tá certo? Eu vou lhe pagar próximo mês, né? Ele não vai aceitar. Eu vou lhe pagar próximo mês. E aí, Rodrigo, chegasse pra vocês e assim, olha, esse mês eu não vendi, eu tenho que diminuir seu salário. Entendeu? Aí complica, né? Então, não funciona, não dá certo, o funcionário não vai querer saber, vai arrumar um problema. Então, realmente você precisa dessa gestão, porque no dia que você não vender, no mês que você não vender, você tem de onde tirar. Então, só é possível se o gestor, o empreendedor, ele fizer esse planejamento dos riscos. Os riscos tá aí, vai acontecer, as dificuldades vai vir. Nós não estamos livres, não estamos livres. Mas que pega um coronavírus da vida? Foi, muita empresa quebrou por quê? Porque não tinha um caixa, não tinha nada. Quando veio o coronavírus, ia ficar aberta como? Ia pagar como? Entendeu? É difícil. Porque não esperaram. Porque assim, até na gestão, né? Que na gestão que ela faz, é gestão financeira, como contadora, é 6 meses, né? Você tem que ter tem que ter 6 meses no fundo de reserva. O fundo de reserva, nós nem falamos sobre isso hoje. Do fundo de reserva que você tem que ter. Porque para uma ocasião que veio acontecer que nem essa, o povo esperou 6 meses, passou mais até do que 6 meses, quase um ano, mais de um ano. E teve gente que não tinha nem um mês, né? E teve gente que não tinha nem um mês. Aí nós chegou, né, que nem eu estava falando lá em São Paulo, quando a gente passou numa avenida, cara, o que tinha de loja fechada. Comércio fechado, aí a gente perguntou, não foi? Foi ao pessoal. Nós perguntamos a irmã dela que é de lá, e disse, por que tem tanto comércio fechado aqui em São Paulo? Aí ela disse, por causa do coronavírus. Da pandemia, a maioria das empresas. Porque quando a pandemia veio, todo mundo fechou. E a maioria do que fechou não conseguiu voltar. Se reerguer novamente. Por que não conseguiu? Porque não teve um fundo de reserva. Não fez. Quebrou de vez, né? Quebrou. Quando fechou, já estava quebrado. Não foi que quebrou, não. Já estava quebrado, né? Já estava quebrado. Tem empresa que já está quebrada, mas está aberta. Entendeu? Esse é um problema, viu, gente? Ele já estava... Fica para o podcast. Minha empresa funcionando quebrada.
quê. Não vai estragar, né? Entendeu? Que hoje foi como quebrar a empresa, né? Aí depois é como funcionar com ela quebrada. Já zerada. Aí a gente E fala. nós temos histórias, viu? Nós temos histórias aí dessa aí, né? Como funcionar com a empresa quebrada. A gente tem experiência, a gente funcionou com ela quebrada. E nós funcionou com 20 negativo, foi 20k negativo. Devendo a todo mundo, sem casa pra morar. Pode não, porque é como... como quebrar sua empresa. É o pior é já quebrada, né? O pior é operar ela já quebrada, é o mais difícil. Então, bora, né? Acabar. Bora finalizar. Gente, estamos chegando ao final de mais um podcast. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo de hoje, né? Nosso objetivo aqui foi mostrar de forma simples, né? Didática do nosso dia a dia, de como nós podemos quebrar a nossa empresa se nós não fizermos aquilo que é correto. Se você negligenciar qualquer uma dessas coisas que a gente falou aqui, pode saber que o sucesso é certo em quebrar, certo? Não se preocupe, o sucesso será certo em quebrar. Mas se você fizer o contrário, o sucesso será certo em colher frutos, que é sua árvore, vai crescer e você vai poder colher. Só né? depende Então, de quem? De você. Só Não depende mais de ninguém, só de você. Depende de vocês. Tchau, empreendedores arretados. Nós agradece, até a próxima aí, valeu, dá o joinha. É isso aí.